Oh, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Quando você está abrindo aí, vamos orar. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigada, Deus Emanuel, Deus conosco. Estás conosco neste lugar, estás conosco em nossas vidas, Teu reino dentro de nós. Muito obrigada, Pai. Que bom ter a alegria do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Como é bom, Pai. Apesar de circunstâncias, de situações, a alegria do Senhor dentro de nós é a nossa força. E nós só podemos mesmo exaltar e bendizer o Teu nome. Pai, como agora esse momento da Tua palavra é Teu, Senhor, que Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações e que nossos corações sejam terra fértil para receber a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, e que ela venha produzir, Senhor, a 100 por 1 em nossas vidas. Que possamos ser revestidos, fortalecidos, alimentados, impactados por essa palavra hoje, porque é a Tua palavra, Senhor, e é um alimento para nós. Por isso nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, meus amados. Deixa eu ver aqui. Então diz assim, nós vamos ler os versículos, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. A minha tradução é NVI, tá? Diz assim, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou,
vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxe justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém? Loucura, né? Coisa de maluco isso aqui, mas vamos lá. Irmãos, Paulo está explicando, a gente está acompanhando aqui, quem está acompanhando desde o início, Paulo falando, explicando várias coisas ao povo lá da igreja de Roma. E a gente sabe que existiam muitos judeus que se converteram. Então, lembra que nós falamos uma outra vez aqui, que quando a gente se converte, a gente ainda vem com pensamentos de como a gente vivia anteriormente, né? E a gente precisa fazer uma mudança na nossa mente, uma metanoia. E é através da palavra de Deus que a gente faz isso. E era isso que Paulo estava mostrando ali para aqueles irmãos que tinham se convertido. Olha, vocês se converteram a Cristo, mas vocês continuam com o pensamento de como eram antes. E aí ele está explicando, porque eles estavam contestando a questão de que o povo escolhido de Deus era o povo judeu. Né? E como é que poderiam, então, gentios agora também estar sendo chamados de povo de Deus? Só que eu vou te falar uma coisa que, muito mais do que ser povo de Deus, hoje eu e você, que estamos na classe dos gentios, aqueles que não faziam parte do povo escolhido, somos chamados de filhos de Deus. Né? Então, eu consultei os universitários, aí a gente teve uma conversa, né, lá na minha casa, né, Caio? Um consultor para fatos históricos. Eu sou chique, está pensando o quê? A gente estava falando a respeito dessas situações, assim, o povo estava ali, os judeus, achando, né, pensando na eleição como povo que eles eram. Mas aquela eleição era em que sentido? No sentido de que eles foram escolhidos para que o Salvador viesse através daquele povo. E Deus selecionou quem ele queria que fizesse parte da genealogia de Jesus. Tinha Esaú e Jacó, ele escolheu Jacó. E não significa que ele desprezou Esaú como sendo mau, mas ele selecionou Jacó para esse propósito. E isso me fez lembrar lá de Jeremias 1, né, 5, que a gente está sempre falando que Deus tem um plano para a nossa vida antes mesmo que a gente seja formado no ventre das nossas mães. Então, Deus tem plano para cada vida. E o propósito dele estava relacionado com Jacó e não com Esaú. Né? E isso não significa que aquele irmão valesse menos. Ele teve a sua função. Não foi relatada, mas ele teve. Mas para nós, para o nosso interesse, foram relatados aqueles que foram separados. Já pensou se a gente tivesse que conhecer a história de cada um? Tu já leu lá em Números, a genealogia? Os nomes são difíceis de pronunciar. E você imagina você conhecer a história de cada um. Então, a Bíblia ela foi separada assim, com as histórias que são relevantes para o fato que é o centro de toda a palavra de Deus, que é Cristo. Né, Pastor Gomes? É cristocêntrico, não é assim? Então, está voltado para Cristo. Então, Paulo está trazendo para eles, olha só, realmente, vocês têm uma razão que me faz pensar em outra coisa. A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente vigia com questão de mentira. Mas existem também as meias-verdades que podem confundir. O que eles estavam falando não era uma mentira. Eles eram um povo separado e escolhido. Mas a meia-verdade não foi para a salvação, mas foi para que viesse o Salvador. Para a salvação, nós fomos todos incluídos. Os gentios foram chamados. Porque a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo todo e entregou o seu Filho por todos. Não só pelos judeus, mas por todo aquele que nele cresce. E aí a gente vai dar um pouco mais de atenção aqui no final, a partir do versículo 30, que é a parte que, para mim, está mais voltada para a nossa situação. Né? Que ele diz, que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram. Uma justiça que vem da fé. Mas Israel,
que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Então, olha só que tremendo, queridos. O que Deus está falando? A palavra, Paulo está dizendo, né, Deus também, através da sabedoria que deu a Paulo, para nós o seguinte: não são as obras que vão nos salvar, é a fé. Aquele povo, por um tempo, eles tiveram que seguir uma lei. E eles ficaram com aquilo na sua cabeça e achando assim, agora esses que se converteram, achando que tinham que permanecer com essa mesma visão, cumprindo aquela lei. Mas Paulo está dizendo assim, olha só, mas não é mais assim. Agora vocês têm que ser pela fé, crendo na obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. A justificação que nós vamos receber não é mais por cumprir ou deixar de cumprir aquela lei. A justificação que nós estamos recebendo é porque nós cremos no que Jesus fez. E a gente hoje aqui foi maravilhoso que mais uma vez, Léo, acho que a gente está em sintonia. Cadê Léo? Estamos em sintonia, Barão, né? Porque a palavra que está sendo ministrada hoje está de acordo com aquilo que você trouxe no louvor, né? Jesus veio e rasgou o véu da separação. Ele mesmo, né? Ele e Deus fizeram a obra. E qual é a nossa posição agora? Crer nisso. Agora eu e você podemos nos chegar a Deus por meio da nossa fé. É necessário crer. Hoje nós declaramos que o poder que ressuscitou Jesus habita em mim. Nós declaramos tantas coisas tremendas, que Ele veio, que Ele é Emanuel, que Ele é Deus conosco, que Ele deixou a sua glória para estar comigo. Tudo isso nós declaramos hoje através dos louvores. Perfeito. Mas, amados, muito mais do que a gente ter essa declaração saindo dos nossos lábios no momento de louvor, a gente precisa ter essa convicção dentro de nós. Porque senão a gente pode tropeçar nessa mesma pedra, como esses irmãos aqui de Roma estavam tropeçando. Porque Jesus, ele é uma pedra de tropeço para aquele que não entende. Eles estavam tropeçando por quê? Porque eles estavam continuando com a sua mente direcionadas pela lei. E aí tropeçavam. Porque Jesus veio para dizer assim, olha só, eu vim para mudar a situação. Você agora vai ter que exercer fé. Você vai ter que crer na minha obra. Você vai ter que andar crendo naquilo que eu fiz por você. Não adianta mais você fazer nada. Não adianta você querer ser melhor, você querer ser diferente, você querer dizer, olha, eu cumpro todos os mandamentos, como o jovem rico falou para Jesus. Todos eles eu guardo. Não adianta. Porque na hora que Jesus disse, então vamos, deixa tudo que você tem e vem atrás de mim. Ah, peraí, eu tenho que resolver outras coisas. Então Jesus veio ser tropeço nesse sentido. Que não adianta mais você querer se mostrar muito bom e realizado porque você cumpre leis. Agora você tem que andar por fé. E eu vou trazer, quem não estava aqui ontem, nós recebemos uma palavra poderosíssima aqui através da professora Daniele Cavalcante, e ficou muito forte para mim quando ela disse, o reino de Deus está dentro de nós. Né? E nós que frequentamos a EBD, estudamos recentemente a respeito do reino. E isso me alegrou demais quando ela falou, olha só, Deus confirmando, né, o que a gente tem ouvido. Então, quando as coisas se repetem, irmãos, a gente tem que dar atenção. Não é por acaso. Porque Deus está querendo dizer assim, olha só, o meu reino está dentro de você. Manifesta o meu reino. E foi tremendo quando ela disse assim, olha só, quem tem o reino dentro de si e tem consciência deste reino, ele não anda na prática do pecado porque ele tem consciência de que o rei desse reino também está aqui. Então ela deu esse seguinte exemplo. Por favor, meu esposo, já que você está aí, me dê a honra, vem aqui. Vem. Exerça a sua fé neste momento. E imagine que esse rapazinho aqui é Jesus. Exerça grande fé nesse momento, irmão. Tá? Ele é Jesus aqui. Por favor, meu querido. Ele está andando onde eu vou, ele tem comigo. Eu fui para lá, Jesus está comigo. Eu voltei, Jesus veio comigo. Se eu der uma topada, Jesus continuou comigo. Em todo momento, se eu sentar para comer, Jesus está comigo. Eu entrei no banheiro e vou tomar banho, Jesus também foi comigo. Tudo que eu estou fazendo, Jesus está comigo. É assim ou não é, gente? É? Mas aí vocês estão vendo Jesus e eu estou vendo Jesus também. Aí vamos lá, Jesus. Aí eu encontrei uma pessoa. Vem cá, Caio, por favor. Vai ser o diabo.
Não, que isso. Vigia Jesus. Falei que vocês tinham que exercer uma grande fé para isso aqui ser Jesus? Então, eu encontrei Caio, tudo bem? Aí estou conversando com Caio, mas Caio me aborreceu profundamente. Caio, me aborreça profundamente. Me aborreceu profundamente. Olha, eu estou com vontade. Eu estou com vontade de discutir com Caio e jogar Caio daqui lá embaixo. O nome já está sugerindo Caio. Né? A minha vontade é chegar e falar assim, ó, vou te jogar lá embaixo. Mas eu lembrei, olha quem está do meu lado. Não. Jesus. Aí eu lembrei, Caio, olha só, você também realmente me irritou, mas tudo bem, irmão, eu te amo em nome de Jesus. Vá, não peques mais, vai. Obrigada, Jesus, pode sentar. Mas porque Jesus estava comigo, eu fiquei o quê? Me segurei para não fazer o que eu de verdade queria fazer. Porque Jesus estava ali vendo. Mas, amados, Jesus não está conosco fisicamente, como ele andou com os discípulos, mas ele não está dentro de nós. E Jesus está vendo. Então, como que a gente pode ter a nossa caminhada com Cristo, revelando Cristo, e não vivendo na prática do pecado? Tendo essa consciência. Porque se você tiver... Não, vou agora usar um exemplo mais... Assim, o pastor está vendo, eu vou me segurar, porque o pastor não vai ver. Aqui na igreja eu sou tão legal, eu rio para todo mundo, eu trato todo mundo bem, mas quando eu não estou perto dos irmãos nem perto do pastor, né, aí eu ajo como eu tenho que agir, eu xingo, eu falo mesmo, eu rodo a baiana. Tem gente que ainda fala assim, a velha criatura ressuscitou. Não matou essa criatura direito, não, gente? O que é isso? A velha criatura, minha filha, veio em mim. Porque crente não pode falar que vai rodar a baiana, né? Então a gente fala o quê? Que a velha criatura ressuscitou, parafraseando. Irmão, o que é isso? Aí você faz, tudo bem. Mas se o pastor estiver passando na rua, você... Senhor, pastor... Mas, irmãos, muito mais importante que o pastor é Jesus. E Jesus está conosco. A gente acabou de cantar Emanuel, Deus conosco. Então, eu achei tão tremendo isso, irmãos. Eu fiquei meditando nisso por a noite, hoje. Estou pensando nisso. A consciência do reino dentro de nós, a consciência de que o rei desse reino também está conosco todo o tempo. E se a gente estivesse com ele assim, em carne e osso, a gente não faria coisas que a gente faz. Mas a gente tem que ter a ciência. Assim, ele não está em carne e osso, mas ele está. Então, da mesma forma. Então, achei assim, maravilhoso que ela falou. Então, não preciso ficar pregando todas as vezes das coisas que são práticas que Deus abomina, porque se eu tenho consciência do reino, eu não vou cumprir nenhuma dessas. Não é verdade? Eu não preciso ficar falando dos pecados, porque eu tenho consciência que aquele que não anda junto com o pecado está comigo. Então, eu preciso andar da forma correta. Ele está em mim. Amados... E aí a gente, aqui nessa palavra, dizendo, como que é maravilhoso que Deus fala, não são as suas obras que vão te justificar mais, é a sua fé. Entendam isso, queridos irmãos, Paulo falando lá para eles. E eu repito para nós todos aqui nessa noite, vamos entender isso, irmãos. Pessoas preocupadas com as obras. Preocupe-se com Jesus, as suas obras serão de acordo. Sabe, a gente está fazendo, de repente, o caminho inverso. A gente está querendo preocupação com o que eu estou fazendo em obras, seja para mostrar boas obras, ou seja para evitar obras ruins, não importa. Mas a minha preocupação tem que ser a seguinte, eu preciso estar ciente, consciente da presença de Deus em minha vida, de que Ele está aqui comigo, e as minhas obras vão ser de acordo com aquilo que agrada ao coração dEle. É esse o caminho que a gente precisa percorrer. Amém, queridos? Você está feliz? Fique feliz, porque se não fosse tudo isso que a gente está falando aqui, não tinha nem sentido a gente estar aqui hoje, irmãos. Principalmente hoje, é um culto de ceia, um culto de celebração, um culto de alegria. Por quê? Por qual motivo? Porque Jesus rasgou o véu. Acabou com toda a separação. E Ele não falou assim, agora,
para andar comigo tem que ser perfeito. Ele disse assim, anda comigo e você vai ser perfeito. É uma outra questão, né? Tem muita gente que fala, não posso ir para Jesus, não vou aceitar Jesus. Por quê? Porque eu tenho que consertar umas coisas na minha vida. Aí eu te pergunto, com que poder você vai consertar essas coisas na sua vida? Se aqui dentro tem um monte de gente com esse poder que foi declarado aqui, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Pensa comigo aqui. Esse poder é pouco? Para ressuscitar Jesus dentre os mortos. É pouco poder, gente? É muito. E todos nós aqui estamos com esse poder dentro de nós. E estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, ainda não chegamos à perfeição. Como é que você, sem esse poder, vai conseguir mudar qualquer coisa na sua vida? Me diz. Para depois vir andar com Jesus. Então tenha consciência do seguinte, eu e você precisamos de Jesus na nossa vida constantemente. Se não for Ele, a gente não melhora isso. Porque mesmo que você consiga fazer coisas boas, não são as coisas boas que fazem de você alguém bom. É a sua maneira de viver. Porque a gente pode ver muita gente ruim aí. Por exemplo, eu tive um tio que ele era um excelente tio para mim. Muito legal, maravilhoso ele. Me dava presente. Era super carinhoso, atencioso comigo. Gente bacana. Mas com a esposa dele, com os filhos, ele era uma droga. Porque ele batia neles, ele fazia mal a eles. Então, no meu olhar, ele era uma pessoa boa. Mas ele não era uma pessoa boa para aquelas pessoas. Então, não são as nossas obras. Por que eu achava ele bom? Pelas obras que ele praticava com a minha vida. Por isso, Jesus fala que não pode ser por obras, irmãos. Porque obras, elas podem ser boas aqui, podem ser ruins ali. Jesus diz, é pela fé. Você precisa crer na obra que eu realizei. E que você não poderia realizar. Eu fiz algo que você jamais poderia fazer. E porque eu fiz, e você crendo nisso, você poderá continuar fazendo boas obras. Eu sei que também é muito importante, às vezes, a gente ter consciência das nossas falhas e das nossas fraquezas. Para quê? Para que a gente continue no processo de mudança. A gente não pode ignorar aquilo que em nós ainda não está bom. Mas não é para que a gente se condene. Não é para isso. É para que você persevere, entendendo assim, essa parte de mim ainda precisa de um senhorio maior de Deus. Talvez eu não esteja submetendo o suficiente esse meu lado a Deus. Sabe aquela história que a gente fala de que você dá espaço para Deus na sua casa? Você é casa, amém? Amém? Casa tem cômodos, né? Você permite que ele entre em alguns, mas não em todos. E é suprema importância que ele reine em toda a casa. Não só em alguns cômodos. Então, quando você encontra assim, vamos supor, estou andando com Jesus e a sala da minha casa está linda. Jesus, pode entrar e senta. Está tudo bonitinho, arrumado. Jesus, vamos na cozinha tomar um café. Está tudo direitinho, vou levar Jesus lá. Mas lá no meu quartinho da bagunça, o nome já está dizendo, é bagunça. Jesus pode olhar o meu quartinho da bagunça? Mas é onde ele precisa entrar. É ou não é, gente? É no quartinho da bagunça que Jesus precisa entrar. E a gente fecha essa porta e se contenta de ter uma casa com 2 cômodos arrumados. Quando Jesus quer deixar toda a casa em perfeita ordem. Vocês estão acompanhando isso? A gente está sendo muito ministrado agora, queridos. Eu estou recebendo junto com vocês nesse momento. E eu fico tão maravilhada com o Senhor, e por isso que cada vez eu amo mais. Pelo cuidado que Ele tem conosco, e como Ele vai nos induzindo, nos levando no caminho do entendimento, para que a gente chegue, como Ele diz na sua palavra, à plena estatura de varão perfeito. Mas através dEle, para que ninguém se ensoberbeça. Ninguém. Então, quando você olhar para você e encontrar falhas em você, pegue essas falhas, é por elas que você tem que começar. Ela é o foco principal agora para você. Você percebeu? O seu olho tem que ficar nela até que ela não seja mais uma falha em você. E aí você vai perceber outra. Né? E assim vai ser durante toda a nossa caminhada, senão a gente não estaria mais aqui. Se a gente estivesse tão bem, nós teríamos sido arrebatados.
E eu só conheço 2 assim, né? Foi Enoque, um camarada que andou com Deus, foi tomado, ninguém sabe o que aconteceu com o homem, desapareceu, Deus levou, falou, vem para cá, cara, você está bom demais, fica aqui comigo. E o profeta que foi levado numa carruagem. Eu ia até brincar, Brenda, e o padre que foi no balão, né? Também foi. Essas pessoas foram, né? Para se encontrar com o Senhor, mas nós ainda estamos aqui. E se estamos, é porque há coisas para que sejam aperfeiçoadas em nós. E muito mais, queridos, também há coisas que nós precisamos fazer. Porque voltando aqui, no entendimento, todo o contexto, quando Deus fala, né, a conversa toda começou, o pessoal questionando porque foi escolhido, foi separado, foi não sei o quê, beleza. Eles não entenderam que eles foram escolhidos e separados para que através deles surgisse o Salvador. Eles foram muito abençoados, né? Foi a nação onde o Salvador foi, né? O pessoal fala que Deus é brasileiro, eu não sei, mas Jesus com certeza é judeu, né? A gente sabe. Então, assim, tem um propósito para nossas vidas. E a gente precisa também discernir e entender que propósito é esse. E eu vou te falar uma coisa, eu posso te garantir. O propósito de Deus para você não é vir no domingo, sentar na cadeira, assistir o culto e ir embora. Isso é pouco demais. Tem muito mais para ser feito através da sua vida. E aí, também cabe a nós buscar isso, queridos. Não nos acomodarmos. Porque quando a gente acomoda, significa que o inimigo está ganhando espaço em nossas vidas. Ele está vencendo, porque ele está te paralisando. Então, olha só outra coisa. A gente fica muito preocupado também de não andar na prática do pecado para poder agradar o coração de Deus, mas eu estou falhando em não agradar o coração de Deus com um propósito para o qual Ele me criou. Não é? Então, a gente precisa também ter um comprometimento com isso. Ah, mas qual é o propósito para o qual Deus me criou? É individual, amado. Você precisa descobrir isso. O seu relacionamento com Deus vai te fazer entender qual é esse propósito. E nem sempre, nós já vimos aqui um vídeo excelente mostrando essas questões, nem sempre você vai exercer o seu propósito dentro aqui das 4 paredes. Você pode ser um missionário nas ruas, não necessariamente em outro país. Nas ruas, você pode ser um evangelista que não recebeu imposição de mãos, não como o dom ministerial de evangelista, que tem que ter os sinais, as revelações, mas um evangelista que prega a palavra onde vai, leva o evangelho, né, que é uma proposta para todos, mas se aperfeiçoa ainda muito mais quando a pessoa foi chamada para isso. Você pode ser bênção no seu trabalho, você pode ser bênção na sua casa, você pode ser uma bênção, como a gente assistiu nesse vídeo que eu citei, exercendo o seu ministério de mãe dentro da sua casa e de pai, fortalecendo a sua família, sabe, cuidando dos seus, de maneira a encaminhá-los no caminho do Senhor, mantendo a sua casa, como foi falado aqui ontem, que você é um alicerce, né? Você é uma coluna, mantendo a sua casa ali, debaixo da direção de Deus. Há tantas formas. Muita gente também se perde pensando que tem que ser pastor, tem que ser professor da escola bíblica, tem que cantar no louvor, tem que ser músico. Querido, tem tanta coisa. Deus é um Deus com tanta diversidade. Dentro da sua profissão, você pode ser uma bênção. Deus te usa lá. Você pode ser uma enfermeira que vai ser um canal de bênção de Deus para curar os enfermos ali, não com o medicamento que você está inserindo lá para ele, mas de uma outra forma. Você pode ser um professor como eu sou e ser bênção na vida daquelas pessoas que estão ali com você aquele tempo que você está na sua aula. Não só transmitir conhecimento que eles têm que ter ali, mas também transmitindo o amor de Deus. Envolvendo eles com o amor de Deus. Você não precisa falar necessariamente a palavra se você vive ela. Você transpira ela. As pessoas sentem, elas são atraídas pela presença de Deus que está dentro de você, que a gente acabou de falar aqui que está. Então, assim, há coisas que são simples e a gente complica muito. Não é? E isso também é uma estratégia do diabo para impedir a obra de Deus. E a gente tem que estar vigilante. Olha, está bênção demais. Vocês estando aqui, a gente está enfrentando o inferno, estando aqui reunido. Num momento como esse que a gente está vivendo. Mas sabe por que a gente está aqui? Porque a gente estava aqui naquele momento de louvor, a unção coletiva estava aqui favorável. E nós fomos renovados e fortalecidos. Eu vou te falar um negócio.
que vírus, nem pode ter o nome que for, que vai poder ficar em alguém que tem essa glória manifestada em sua vida? Porque aonde a presença do Senhor está, o mal não fica, irmão. Aí, às vezes, você deixa de vir com medo. Com medo. Fica em casa com medo. E o vírus te pega lá. E aí eu lembro de Jó, o que eu mais temia me sobreveio. Porque a gente tem ouvido tantas histórias aí de pessoas que não botaram o pé para fora de casa e ficaram contaminadas. Como é que pode? Mas aí você veio crendo. Veio com toda a segurança, tá com a sua máscara, passou o alquinho, né? Levei o leitor na testa ali. Beleza, você veio. E quando você chegou aqui, a unção derramada te renovou, te fortaleceu, te alegrou. Foi ou não foi, querido? Eu não sei vocês, mas às vezes a gente está até a fim de ficar em casa dormindo, né, cansado. Mas a gente, quando chega aqui e que tem esse ambiente, a gente... Ai, Jesus, obrigada, que bom que eu fui. Porque eu estou indo agora para a minha casa de uma outra forma. Muito melhor, com certeza. Muito melhor. Amém? Então, eu até já esqueci dos romanos aqui, deixei eles para lá. Mas vamos pegar o seguinte. Versículo 32, vamos ter que ler o 31, né? Vou ter que ler todo. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça. Quem eram esses gentios? Naquele tempo eram as pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. Hoje, éramos nós, antes de crer e andar com Jesus. Eu e você obtivemos uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. E eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será... Olha que tremendo, a mesma pedra que faz cair é a pedra que quando você confia, você jamais é abalado, é teu alicerce. Então, é a nossa escolha que vai mostrar qual é a pedra. A pedra é Jesus. Ela pode ser tropeço, se você quiser andar por meio de obras, mas ela pode ser seu alicerce, se você andar pela fé, crendo naquilo que Ele faz por você, confiando e segurando firme nas mãos dEle. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé um pouquinho, você está muito tempo sentado. Eu creio, em nome de Jesus, que essa pedra não é pedra de tropeço para mim e para você. Ela é nosso fundamento. E a gente se apoia nele e, como está escrito, não seremos abalados. Aleluia. Aquele que nela confiar jamais será envergonhado. Aleluia. Fecha os teus olhos um momento. Pensa um pouquinho nisso que a gente acabou de conversar. Deixa o Espírito Santo reforçar isso dentro de você. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo sofisma, toda voz contrária que procure trazer embaraço, confusão nas mentes. Eu ligo cada mente a Ti, em nome de Jesus. Todo pensamento cativo ao trono da Tua graça. Amém. Mentes sendo transformadas, sofrendo mesmo uma metanoia, uma transformação completa, em nome de Jesus. Também, em nome de Jesus, eu quero repreender, Pai. Porque a Tua palavra diz que muitas vezes a gente acostuma tanto com o errado que a gente já está cauterizado. Mente cauterizada. Eu te ordeno agora em nome de Jesus. Vai ser quebrado. Sendo liberta agora.
Você não vai ficar acostumado com o pecado. Você não vai achar normal aquilo que não é normal para Deus, que não agrada a Deus, que não vem do coração de Deus. Em nome de Jesus. Você não vai achar normal ter uma vida longe de Deus. A palavra de Deus fala que a nossa alma ela anseia pelo Deus vivo. E todo aquele que busca, ele é saciado. Então começa a fazer o teu clamor. Fala para Deus como você precisa dele. Qual é a área? Você hoje ouviu falar dos cômodos da tua casa. Qual é o cômodo que está precisando que Jesus entre? Abre agora a porta do quartinho da bagunça para ele. Convida Jesus agora. Jesus, entra aqui nesse quartinho da bagunça aqui. Olha só como é que está tudo fora do lugar. Me ajuda, Senhor, a arrumar. Não tenha vergonha de colocar para Ele, porque Ele já sabe, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe que tem esse quartinho escondido. Só que Ele é muito cavalheiro, Ele não invade. Mas se você convidar Ele para entrar com você, Ele vai ter todo o prazer e alegria de te ajudar a organizar essa bagunça toda. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu creio, Pai, em libertação, cura, restauração, salvação. Eu creio no Teu poder. Esse poder que libertou Jesus, ressuscitou Jesus de dentre os mortos, é poder que está aqui hoje, dentro de nós, para libertar, salvar, curar, transformar todo aquele que desejar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a Tua palavra. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui não para simplesmente estar mais um dia na Tua casa. Nós estamos aqui porque o Senhor preparou para nós hoje esse momento. Daqui a pouquinho nós vamos estar juntos celebrando a Tua ressurreição. Festa para nós, a ceia do Senhor. Lembrar do momento que Jesus deu brado de vitória, em que Ele foi lá e tomou a chave da morte do inferno e nos reconciliou com o Pai. Momento glorioso. Pai, essa obra é contínua nas nossas vidas. Eu creio, Senhor, em vidas sendo aperfeiçoadas. Pessoas entendendo para que foram chamadas, para que foram separadas. Entrando nesse trilho, nesse caminho, cumprindo o propósito do Senhor na vida delas. Eu creio também em histórias sendo modificadas nessa hora, em nome de Jesus. E Deus, aonde o inimigo colocou o dedo sujo, aonde o inimigo tentou interromper, aonde o inimigo quis colocar, Senhor, adendos nessa história, pelo poder do Teu sangue, isso está sendo desfeito. Em nome de Jesus, eu estou freando agora toda a obra do inferno que se levanta, não só contra a minha vida, mas contra a vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, estão falando contigo, Senhor. Ah, Deus, muito obrigada, porque a gente está no lugar certo. Esse é o lugar. A unção está aqui, disponível, favorável, derramada sobre nossas vidas. Fluindo neste lugar. Essa unção que despedaça todo jugo do inferno. E em nome de Jesus, você está sendo agora tocado, alcançado naquilo que você precisa, de forma pessoal. Porque tem uma unção coletiva, mas existe uma intenção de Deus no particular. E você está sendo alcançado nesse ponto, em nome de Jesus. Eu creio em Deus tocando aí nessa área onde ninguém pode tocar, homem nenhum, talvez até você ainda não tivesse tomado ciência disso na tua vida. E hoje o Espírito Santo está te mostrando. E eu louvo o nome do Senhor, porque o Senhor traz essas coisas para nós, para que nós sejamos libertos e aperfeiçoados nele. E hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós vamos sair daqui mais uma vez dizendo: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Todo eu está caindo por terra. Todos os desejos pessoais que não agradam ao Senhor, que não estão alinhados com a Tua vontade, estão caindo por terra em nome de Jesus, perdendo toda a sua força.
E aquele que abriu porta, em nome de Jesus, feche. Porque a porta que você abriu, você que tem que fechar. A palavra de Deus fala que nós somos atraídos pela tentação que está dentro de nós, aquilo que nos agrada. Então, em nome de Jesus, bote isso para fora. Não fica pedindo para Deus tirar de você, não, porque é você que tem que botar para fora. Sabe, irmãos, tem coisa que não dá para a gente ficar pedindo para Deus tirar, porque somos nós que temos que dizer, eu não quero. Então, em nome de Jesus, com esse poder que habita dentro de você, enche o seu pulmão de força e declare, Deus, eu não quero. Porque o domínio da minha vida pertence ao Senhor. E eu não entreguei só partes de mim. Assim como Jesus se entregou por inteiro, a minha vida também é sua por inteiro, Pai. Por inteiro. Começando pela parte que está pior. É essa que eu quero que o Senhor comece. Está aí na tua mão, Pai. Obrigada, porque esse é um momento, irmãos, de rendição. Este é um momento de você se humilhar diante de Deus. Mas a humilhação, muitas vezes, não é você ficar dizendo que você é um pobre, miserável e pecador, não, irmãos. A humilhação é você dizer, Deus, eu vou tirar a minha mão daqui porque eu não sei fazer. E vou deixar você trabalhar do seu jeito. É reconhecer o seu limite. É reconhecer aonde você não tem capacidade, porque a palavra nos diz hoje, não são as tuas obras, exerça a tua fé.